bom dia a todos os casais, bom dia para você, meu querido. Deus continue abençoando a sua vida, minha querida. Que bom estar aqui nesta manhã em mais um devocional para casais, aqui no Vida de Casal BR. Amém? Que bom ter você aqui conosco. Como é que você passou o final de semana, hein? Qual o programa que você fez aí com seu maridão, com sua esposa? Tenho certeza que foi bom demais, principalmente no domingo, né? Para quem tem ido aos cultos, quem está indo lá aos cultos direitinho, né? Com certeza foi bênçãos do céu purinha. Glória a Deus. Ontem nós fomos no culto, tivemos gravação lá do Ministério de Adoração da nossa igreja, do Bispo Bruno Brito. Deus continua abençoando a vida do nosso bispo e da bispa Vanessa, glória a Deus. E à noite, né, nós fomos em família no Knut Burgers, aqui na Cachoeirinha, muito bom, né, o chefe Saulo, né, faz um hambúrguer artesanal maravilhoso. Quem puder um dia dar um pulinho, que mora próximo ali, né, na Cachoeirinha, procura lá, tem lá no Google, né, você coloca lá Knut Burgers, muito bom mesmo, foi benção. A família foi lá ontem e amou. Então foi um programa que nós fizemos, um programinha que nós fizemos em família. Fui com a minha esposa, nós ficamos também uma tardezinha coladinho no sofá, de conchinha, assistindo o filminho. Olha aí que coisa boa. E claro, buscando ao Senhor, que é muito bom ao Senhor para o nosso casamento. E hoje tenho algo da parte de Deus para a sua vida, mas antes quero pedir a você que compartilhe, tá, esta mensagem com outros casais que você conheça, seja parentes, seja amigos, seja da igreja, no grupo, para que eles também possam ser abençoados, assim como você tem sido abençoado com as mensagens desse devocional para casais e também com as orações. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não deixe também de nos seguir, ok? Nós temos visto aqui pessoas lá no YouTube que têm nos seguido e aqui também no Instagram. Então, isso é muito importante para que muitos casais possam ter acesso, ser alcançados e receberem vida e renovação no seu relacionamento, no seu casamento. Amém? Então vamos ao nosso devocional. Eu quero ler aqui com você. São dois livros. Mateus capítulo 7, do versos 24 até o verso 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Em outras versões diz um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Agora, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua queda. E o capítulo 14, verso 1 diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, a tola, a louca, com as próprias mãos a derruba. Olha que coisa interessante. Veja bem, nós estamos falando aqui sobre dois livros, mas que os textos, eles condizem. Ou seja, um homem sensato que construiu e edificou sua casa na areia. A areia, ela não suporta a tempestade, não é verdade? A areia não suporta a tempestade, não suporta os vendavais, ela vai cair. Precisa ser edificada na rocha, a rocha é firmeza. Agora, a mulher sábia, ela edifica sua casa, mas a tola, a insensata, com as suas próprias mãos, a destrói. Ou seja, o que em comum tem esses textos? Tanto de Mateus, quanto Mateus falando do homem que edifica a casa sobre a rocha e sobre a areia, e da mulher sábia e a mulher tola, a mulher insensata, que edifica a casa e destrói a casa. Ou seja, o texto diz que ambos, tanto o homem quanto a mulher, ele edificar a casa sobre a rocha. O que significa edificar a casa sobre
a rocha. Significa você colocar a casa, um casamento, vamos botar aqui a casa, um casamento. Por que, pastor, casa e casamento? Porque a casa significa família. E o casamento, na verdade, é o que mantém a família de pé. Então eu quero substituir esta palavra por casamento. Então, é o homem que edifica a sua casa, o seu casamento sobre a rocha. Ele vai colocar o seu casamento sobre uma firmeza. De acordo com a tempestade batendo nela, ou os rios enchendo, não vai levar, porque ela vai estar firme. E o que significa edificar o casamento sobre a rocha? Significa edificar o casamento sobre princípios do cuidado e do respeito. Significa você edificar o casamento sobre o companheirismo, sobre a parceria e principalmente sobre o amor e a paixão. Coisas que não vão abalar a estrutura do casamento. Agora, o que significa você edificar o seu casamento sobre areia? Significa você colocar o seu casamento sobre a mentira, sobre a desconfiança, sobre o ciúme, a briga, xingamento. Cara, isso não vai dar certo. Isso não vai manter uma estrutura no seu casamento a ponto de suportar as crises, as tempestades, os problemas, tal como o seu casamento edificado sobre a rocha, sobre princípios de respeito, cuidado. Você entendeu? E o paralelo, ou seja, a mesma ideia de Provérbios capítulo 14:1 para com o homem que edifica a casa e o homem sábio que edifica a casa sobre a rocha e o insensato sobre a areia, é que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E edifica onde? Na rocha, aonde o casamento ele possa estar estruturado. Ou seja, a mulher sábia edifica o seu casamento sobre a rocha. Ok? Onde ele não vai tremer, onde ele não vai se abalar diante das crises e dos problemas. Mas a mulher insensata, a tola, a louca, ela destrói com as suas próprias mãos. Por quê? Porque ela vai edificar sobre a areia, ela vai edificar sobre a mentira, sobre a desconfiança, sobre o ciúme, sobre os xingamentos. Me diz qual casamento que pode resistir edificado sobre essas coisas? Gente, entenda uma coisa, o casamento ele é um presente de Deus. Aquele que fez tudo que existe, aquele que conhece tudo, aquele que fez tudo que há, aquele que tem todo o poder, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, ou seja, esse Deus que olhou para o homem e viu ele sozinho e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Bem, estamos falando de um Deus que conhece todas as coisas e entende todas as coisas. E se ele olhou para o homem e viu que o homem estava sozinho e ele disse não é bom que o homem esteja só, significa que ele sabe. Então ele instituiu o casamento para quê? Para que eu e você, para que nós, para que todos os casais pudessem ser felizes e felizes para sempre. Ora, você acha que Deus fez alguma coisa com felicidade ilimitada? Fala sério. Você acha que Deus fez alguma coisa com felicidade, com prazo de validade? Claro que não! Então Deus instituiu o casamento e a ideia do casamento é que ele perdure até que Cristo volte ou até que a morte os separe, porém, felizes para sempre. Então entenda isso. O casamento, ele é um presente de Deus. Agora, a questão é que muitos querem essa felicidade, mas não querem, observar e cumprir as regras e princípios que o casamento exige. Para quê? Para que alcance a felicidade. Ou seja, casam, mas querem continuar vivendo uma vida de solteiro. Você entendeu o que eu estou falando? A pessoa casa, ela não quer cumprir regras, não quer cumprir a ética e não quer cumprir os princípios que o casamento exige para que você possa alcançar a felicidade prometida por nosso Deus. E aí, o que acontece? A pessoa, ela casa e quer continuar vivendo como se não tivesse casado. Ou seja, quer ficar jogando videogame até tarde, quer sair com as colegas todo final de semana pro shopping, quer ir todo final de semana jogar futebol, quer todo final de semana no churrascão, ou seja, quer comprar as coisas só para ele, sem dar satisfação a ninguém, ou seja, só ele quer ser feliz. Mas entenda, você casou, cara, você casou, minha irmã. Então, a partir do momento que você casa, a história é outra. Como assim? Seu foco não está só na sua felicidade. Senão isso se chama egoísmo, mas sim
em fazer as coisas juntos, ou seja, em fazer a mulher que você escolheu para ser sua esposa feliz, em fazer o homem que você escolheu para ser o seu marido feliz. Queridos, então entenda, você agora deve satisfação. Onde você vai? Não é simplesmente, eu vou ali jogar futebol e não fala com ninguém. Você tem uma esposa que você tem que dar uma satisfação agora. Você tem um marido que tem que falar com ele para onde você vai, sabe? Você vai comprar alguma coisa? Você precisa conversar, resolver as situações, tomar as decisões agora em conjunto. Não é sozinho. Você agora não é mais solteirão. Você agora não é mais um solteiro, vida de solteiro. Não, agora você tem que ter parceria. Você precisa ajudar dentro de casa. Você tem compromissos dentro de casa, compromissos com o relacionamento de vocês. Mas então eu não posso jogar futebol com os meus amigos, pastor? Pode, desde que o jogo de futebol não venha atrapalhar o seu relacionamento com a sua esposa. Pastor, eu não posso mais sair com as minhas amigas? Pode fazer a noite das mulheres, pode fazer lá, mas desde que isso não venha atrapalhar o seu relacionamento com o seu marido. Você está entendendo? A prioridade agora é o seu casamento, porque se você não atentar para as regras, para os princípios que o casamento exige, você nunca vai alcançar essa felicidade a qual Deus, ele instituiu o casamento, ele colocou, que é felicidade sem prazo de validade, é felicidade para sempre. Pastor, mas é fácil? Eu não falei aqui que é fácil. Eu falei que se você cumpre as regras e os princípios do casamento, você consegue alcançar. Mas só que a pessoa, ela quer o casamento, quer essa felicidade, quer essa alegria, mas não quer cumprir aquilo que o casamento exige. Tá dando para você entender? Agora, guarde uma coisa que eu vou lhe dizer. O casamento, ele pode ser a maior e a melhor experiência que você vivenciou na sua vida, mas também pode ser a sua ruína, a não ser que você cumpra, como eu já falei, as regras e os princípios do casamento. Ok? Ou seja, pastor, mas isso é muita exigência. Claro que não, porque isso nos acompanha em toda a nossa vida. Regras e princípios nos acompanham. Você quer ver uma coisa? Se você quiser ser um dos melhores advogados, engenheiro, se você quiser ser um grande empresário, ou quem sabe um grande médico, se você não seguir éticas, regras e princípios, você não vai ser. Você não vai nem conseguir chegar lá. Você está entendendo? Para que eu pudesse alcançar a posição de militar, hoje eu estou na reserva, aqui eu alcancei, eu precisei seguir regras e princípios. Isso para alcançar o sucesso que eu desejei alcançar. E hoje eu estou na reserva, agora usufruindo da minha reserva. E até para solteiro. Às vezes o solteiro fala assim, não, mas viver solteiro é maravilhoso, porque eu posso fazer o que eu quiser. Olha para mim, será que o solteiro pode fazer tudo o que ele quiser? Claro que não, isso é mentira. Sabe por quê? Porque se ele não seguir tudo que eu falei, éticas, regras e princípios, a felicidade dele pode ser encerrada atrás das grades. Ou então ele pode parar aqui na Cracolândia. Isso, viciado, porque não seguiu coisas que deveriam seguir, porque até para ser solteiro você precisa seguir isso. Então no casamento não é diferente. Você quer ser feliz no casamento, uma felicidade sem prazo de validade que Deus deu ao casamento, então siga as regras, siga os princípios, princípio do cuidado, princípio do respeito, ética, respeitar o seu cônjuge. Isso, como assim, pastor, ter ética? Você sai com a sua esposa, passa uma mulher na rua, tu vai olhar para a mulher? Não, tu tem que olhar para tua esposa. Olha para aquilo que Deus te deu, né? Tem marido que... pastor, eu tô viciado em pornografia. Eu tô olhando pornografia. Não pode? O respeito, a ética para o teu casamento. Você tá entendendo? Então, existem coisas que você precisa cumprir no casamento. Não adianta fazer que nem alguém pergunta, pastor, mas casamento é muito difícil. É difícil para quem não quer seguir os conceitos que o casamento exige para nos levar à felicidade. Ou seja, tudo isso que eu estou trazendo para você são princípios valorosos que vão fazer com que o seu casamento funcione saudavelmente para que você possa alcançar o que Deus tem para você. E eu falei aqui, quais são os elementos que o casamento necessita que precisam ser observados? Companheirismo,
parceria. Então, quando nós atentamos para essas coisas, nós levamos o nosso casamento a uma posição maravilhosa. E quais são algumas atitudes que nós precisamos ter para que o nosso casamento chegue a esta posição? Vou dizer aqui para você, alguns psicólogos e especialistas, eles que trabalhavam na área de terapia conjugal, eles criaram alguns mandamentos para o casamento. Só que eu chamo de atitudes sábias e inteligentes. Como eu estou falando aqui, essas atitudes, você com certeza alcançará a felicidade que não tem prazo de validade que Deus deu para o casamento. Então vamos lá. Primeira atitude que você precisa observar e melhorar nessa atitude dentro do casamento é nunca se irritar ao mesmo tempo. Por quê, pastor? Para que não aconteça a explosão. Essa atitude e a outra que eu vou falar, que é nunca gritar um com o outro, que é a segunda atitude, elas estão enquadradas no texto que diz que a palavra branda aplaca o furor, mas a palavra dita com raiva, com muita violência, ela suscita a ira. Então, assim, quando se irritar, não se irrite os dois, para que não aconteça a explosão dentro do lar. Já viu aquele negócio? Mas não posso, não me explodo. Não pode. Você sabe quais são os frutos da explosão? Destroços. Quebra tudo, tristeza, mágoa. Quando você joga uma granada ou explode uma dinamite, vai lá ver o que acontece. A explosão deixa rastros de destruição, de ruínas. Então, às vezes existem situações que são tão tremendas dentro do casamento, as crises, que um dos cônjuges precisa manter a calma. E por isso que eu falei para você que casamento é uma questão espiritual, porque Deus, ele dá a você mansidão, calma, tranquilidade. Porque se os dois estiverem, irritados ao mesmo tempo, vai acontecer a explosão. E isso não vai ser coisa boa. Ou seja, vai trazer destruição para o relacionamento. Então, nunca se irrite ao mesmo tempo. Outra coisa, não grite com o seu cônjuge. Por quê? Porque quando nós gritamos no calor das emoções, virão o quê? Palavras que machucam, palavras que trazem tristezas. A Bíblia diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquelas que trazem edificação àqueles que estão nos ouvindo. Ora, quando você estiver em casa, você precisa entender, até mesmo quando você estiver numa situação, numa crise, você precisa entender que gritar não adianta nada. Gritar só machuca, gritar só fere. A única maneira que você pode gritar dentro de casa é só se a casa estiver pegando fogo. Tá pegando fogo! Aí você pode gritar, que é para todo mundo correr, né? Mas fora isso, não. Lembre-se, você está falando com o amor da sua vida. A pessoa que você escolheu para ser sua esposa, para ser o seu marido. Entenda, gritar é para fracos, querido, que não tem argumento. Gritar não impõe autoridade. Quanto mais você grita, menos as pessoas te ouvem. Então, às vezes, você precisa entender, se você tem argumento, você não precisa gritar. Mas gritar, na verdade, é aquele que não tem argumento para poder impor a sua vontade. Então, se gritar desse certo, o porco grita a beça, nenhum porco morreria, né? Então você presta atenção nisso daí. Outra atitude, se alguém deve ganhar numa briga dentro de casa, numa discussão, deixe que o outro ganhe. Sabe por quê? Porque numa discussão, numa briga dentro de casa, deixar o outro ganhar pode ser visto como um ato de inteligência e de amor. Porque dialogar, gente, guarde isso, nunca será brigar. Nunca será uma discussão no sentido de brigar, uma DR, discutir relacionamento. Brigar nunca será isso. E olha, o problema de estar brigando dentro de casa é que você traz a guerra. E eu já falei para você que o fruto da guerra é ruínas, é miséria, é tristeza. Então nós temos que tomar cuidado para não trazer a guerra para dentro do casamento. Numa guerra ou numa briga existe o vencedor e o perdedor. O vencedor e o perdedor. Agora me diz uma coisa, como é que você vai celebrar uma vitória numa briga entre aquela pessoa que é uma só carne com você? É estranho, não é? Veja bem, numa guerra, numa briga dentro de um relacionamento, de um casamento, não tem vencedores, só tem perdedores. Então, numa discussão, no calor, se você que mantém a calma e deixa que o outro ganhe. Depois, quando as emoções que estão à flor da pele se acalmar, aí vocês vão lá e conversam, aí tudo vai dar certo. Uma outra atitude que eu gostaria de falar aqui, nunca jogar no rosto do outro os erros do passado. Você não já perdoou? Já perdoou? Então por que na hora da discussão, eu lembro que você fez, há 5 anos atrás? Então você não perdoou. Nunca tire nada que está debaixo de uma pedra para trazer à tona. Você vai machucar, você vai magoar. Isso pode provocar tristezas no relacionamento que vão perdurar muitos e muitos tempos. Outra atitude também que você precisa
né, a cada dia melhorar e atentar e observar é pelo menos uma vez ao dia dizer ao outro palavras carinhosas como eu te amo, preciso de você, você é o amor da minha vida, como sou apaixonado por você, sem você eu não sou nada, sabe? Essas palavras que trazem emoções positivas, maravilhosas, paixão, né, no casamento. Então, você não pode deixar de dizer essas palavras. Então, durante o dia, diga palavras, mande no WhatsApp mensagens, né, românticas, palavras românticas. Outra coisa também, não seja negligente com o seu cônjuge. Negligente de quê? De achar que só aquilo que você fala é importante. Já viu? Que tem gente que fala as coisas e não quer ouvir o outro, ou seja, só o que ele fala é importante, mas o que o outro vai falar não tem importância. Não, pelo contrário, quando você faz isso, você está demonstrando desprezo pelo que o outro está falando, como se o outro não tivesse nada de importância ou de relevância para poder falar. Isso também se chama egoísmo, não pode. Então, um ou outro, você precisa ouvir o seu cônjuge. Quando estiver falando, dê atenção, trate como tudo que ele for falar para você ou ela for falar para você como importante. Casamento, para você alcançar a felicidade que não tem prazo de vencimento que Deus deu para nós, precisa você seguir regras e princípios do casamento. Amém? Glória a Deus. É fácil? Não, não é fácil, porque o casamento nós temos, como eu falei, altos e baixos, situações difíceis, mas nós precisamos entender que para alcançar vitória no casamento, precisamos saber quem é o nosso inimigo. Precisamos saber que o inimigo não é o nosso cônjuge. Precisamos saber que o inimigo das nossas almas, o diabo, que tentou destruir o casamento lá no Éden, ele ainda procura destruir o casamento. Por quê? Porque o casamento é uma obra de Deus. E Deus, ele fez o casamento, destruiu o casamento para que nós fôssemos felizes para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento? Glória a Deus. Quero orar ao Senhor para que Ele continue fortalecendo você, para que Ele continue te dando graça. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento eu quero abençoar os teus filhos que aqui estão ouvindo, meu Senhor amado, esta mensagem. Quero pedir a Ti, Senhor, que venha derramar a Tua unção sobre a vida deles. Viver vida dois, Senhor amado, não é fácil, mas sabemos que foi Tu quem instituiu o casamento e sabe o que é melhor para nós. Sabe, Senhor amado, o que temos que fazer para podermos receber a vitória, o que temos que fazer para podermos alcançar a felicidade que não tem prazo de validade, Senhor, que foi dada por Ti ao instituir o casamento. Então eu quero lhe pedir, Pai amado, abençoe cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão assistindo e outros que vão assistir mais tarde, meu Senhor, que vão compartilhar com outros casais. Que seja esta palavra, esse devocional, uma ferramenta para abençoar, Pai amado, a vida dos teus filhos. Eu não sei o que eles estão passando neste momento. Talvez estamos falando de felicidade, mas eles estão vivenciando uma crise difícil, talvez achando que não há solução. Mas, Pai, Tu és aquele que muda a situação. Tu és aquele que muda o quadro, meu Senhor. Tu és aquele que muda tudo aquilo que está de ruim em bom. Então, em nome de Jesus, eu profetizo milagre, eu profetizo a vitória na vida dos seus filhos, na vida de todos os casais aqui. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor. Amém, amém e amém. Bom, queridos, chegamos a mais um final de um devocional para casais. Que Deus abençoe a sua vida. Minha esposa também está aqui conosco. Glória a Deus, a mulher mais linda da galáxia. Amém? Glória a Jesus, um beijo para você. Glória a Deus. Queridos, que Deus continue fortalecendo o seu casamento ainda mais. Ok? Guarde esta palavra, compartilhe com outros e que Deus abençoe você. Quarta-feira estamos aqui de novo. Quarta-feira e sexta-feira juntinhos, trazendo palavras e orando. Amém? Que Deus abençoe você e lembre-se, o teu casamento é um milagre de Deus. Fique na paz. Tchau, tchau.